E aí, meu povo, mais um vídeo. Gente, mais um vídeo de Maquia e Fala sobre a profissão maquiador e hoje contar pra vocês os meus perrengues que eu passei nessa minha profissão, porque assim, acho que qualquer profissão tem isso, né? E na profissão maquiador não passa por baixo, a gente tem esses perrengues, né? Com clientes, com atendimento, com a minha jornada. Então já vou começar aqui a me maquiar, não vou falar muito porque isso tá meio que um se arrume comigo também, porque sim, eu vou sair daqui a pouco. Então, vamos logo direto contar pra vocês, sem muita enrolação aqui. Minha gente, como eu já contei pra vocês nos outros vídeos de Maquia e Fala, eu comecei a maquiar em 2016. E nessa época, ainda tava bem no começo do Uber, assim, praticamente não tinha Uber, eram poucas pessoas que usavam, eu mesmo não tinha muito conhecimento. E aí eu tive a minha primeira cliente, olha, já no primeiro atendimento eu já tive meu primeiro perrengue. Então eu tive a minha primeira cliente e combinei com ela, pedi o endereço e tal, e como eu ia pegar ônibus, e eu disse pra ela que ia pegar ônibus, né, eu confiando em ônibus. E aí ela me deu todas as orientações, né? Ó, você vai pegar o ônibus tal. É só você dizer pro motorista que quer descer nesse ponto de referência, porque ele vai saber, porque todo mundo conhece esse ponto de referência. Beleza, confiei. E aí, algo que foi acredito que eu errei, com certeza eu errei. O que eu fiz? Estava marcado para as 4 da tarde, eu me lembro. E eu fui para a parada de ônibus às 3h30. E outra coisa também, tava ajeitando aqui a base, que eu devia ter ido no Google olhar os horários dos ônibus, né? Pra saber que horário que o ônibus ia passar, que foi algo que eu também não fiz. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá na parada esperando, esperei muito. Deu 4, tava marcado para as 4 horas, deu 4h15 e esse ônibus não passava e eu já tava desesperado porque eu sou muito chata com horário, desde sempre. Eu sempre fui pontual com os meus horários, então eu sou muito chata com isso. E o ônibus não passou, até que finalmente o bendito passou. Aí eu, beleza, acabou o perrengue, né? E eu tava sem internet. Tem isso também, então não tinha como eu me comunicar com a cliente para relatar do meu atraso. Gente, quando eu subi no ônibus, fiz o que ela me indicou, né? A primeira coisa que eu falei, quando eu vi o motorista, moça, eu quero descer nesse ponto de referência. E aí o cidadão olhou pra mim e disse, moça, eu não sei onde é isso. E eu fiquei... Eu disse, e agora? E aí o que eu fiz? Eu passei perguntando pro passageiro, você sabe onde é esse ponto de referência? Não. Obrigado. Você sabe onde é esse ponto de referência? Não. Obrigado. E saí, quando já estava já no final do ônibus, um moço disse, eu sei onde fica. E aí pronto, eu sentei do lado dele, fiquei esperando ele me orientar. Mas, gente, eu fiquei com uma vergonha. Fiquei bem envergonhada, porque eu tava chamando atenção, né? Todo mundo tava olhando pra mim, né? O meu perrengue, eu com a minha maletinha na mão e tal. Mas, enfim... Desci na parada que eu tinha que descer, a cliente tava lá me esperando, e aí eu pedi desculpa, mas ela estava tudo bem e tal. Beleza, fiz a maquiagem dela, tudo bonitinho, perfeitinho. E aí eu lembro que eu cobrei R$40, tá? R$40 pra eu ir até ela, fazer a maquiagem, pronto. Quando eu terminei a maquiagem, gente, ela disse pra mim, eu posso te pagar 20? E os outros 20 eu te dou na segunda-feira, isso foi no sábado. Na segunda-feira eu vou lá, perto da sua casa, deixar. E aí eu já tava lá, o que é que eu podia fazer, né? Eu disse, tá certo. Ficou pelos 20, voltei pra parada de ônibus, peguei o ônibus e ir pra casa. Gente, eu fiquei 15 dias mandando mensagem pra essa mulher, pra ela me pagar os outros R$20. Resumo da história. Todo esse perrengue por causa de R$20, porque ela não me pagou os outros 20. E depois desse dia, eu decidi não pegar mais ônibus. Não quis mais correr esse risco. E aí foi quando eu vi que já estava começando o Uber 99 e tal. E aí eu comecei a pegar Uber para ir pra casa das clientes. Então, já no meu primeiro atendimento, já passei por isso. Outro perrengue que eu passei também. E, gente, eu não... Apesar de eu estar muitos anos nisso, eu não diria que eu passei por muitos perrengues. Mas tem sempre um ou outro que marcou, sabe? Que marca a pessoa.
Eu já passei por um perrengue também, isso foi até recente. E é sempre em atendimento a domicílio. Eu nunca passei um perrengue assim, aqui atendendo no meu espaço. É sempre em atendimentos a domicílio. Um perrengue que eu passei também foi de uma cliente, né? Que fui lá na casa dela e tal. E é sempre complicado. Vocês podem até deixar aqui nos comentários se vocês querem que eu fale mais sobre atendimentos a domicílio. Porque eu já percebi que é sempre assim. Raramente você marca um horário com a cliente e você atende naquele horário marcado. Quando aparece um cliente assim, glória, levanta as mãos para os céus e agradeço. Mas geralmente 70% delas, quando você chega lá, ela diz: você só espera eu tomar um banho? Espera só eu resolver isso aqui. E aí você tem que ficar lá esperando. E aí, dito e feito, eu cheguei lá, ela disse: eu vou tomar um banho ainda, eu ia fazer penteado também. Vou lavar o cabelo ainda, tal, me espere aí. E aí, já pedi a senha do Wi-Fi, porque eu não sou besta nem nada. E fiquei lá esperando, né, ela. O que eu podia fazer? E aí, ela sentou, fiz toda a maquiagem, todo o atendimento. E aí, já para terminar a maquiagem, quando já estava nos acabamentos finais, ela começou a pedir minha opinião sobre anéis e pulseiras dela. E ela disse: deixa eu só me levantar e pegar ali para te mostrar. E aí levantou, voltou, e eu tentando maquiar. E ela: o que é que você acha desse? O que é que você acha desse anel? Mas esse combina com esse outro. E foi colocando os anéis nos dedos e me mostrando, e eu dando a minha opinião, o que, ok, beleza. Só que aí ela começou a me segurar ali. Tipo, eu já tinha terminado o atendimento, mas ela ainda não tinha me pagado. Então, ela começou a me segurar ali. E ela disse: vem aqui. Aí me puxava lá pro quarto dela, porque eu maquiei na área externa, né, da casa, na garagem. E aí me puxou lá pro quarto dela e disse: o que você acha desse sapato? E aí, gente, eu comecei a escolher o sapato que ela ia usar, a roupa que ela ia usar, os acessórios, colares, brincos e anéis, e o cabelo também. Eu fiz o penteado, mas ela queria colocar, tipo, esses pentinhos, sabe? Mas ela tinha vários, então eu fiquei responsável por tudo. E depois de eu escolher tudo, já uns 40 minutos depois, ela me fez de fotógrafa. Então eu tive que bater foto dela, várias fotos dela. Foi praticamente um book. Eu tive que fazer. Então eu tive que tirar foto dela e depois ela puxava o irmão dela e disse: bate aqui uma foto da gente também. Então eu tive que bater foto dela com a família dela com o pai dela. Então assim, gente, um atendimento que era para ser 1 hora virou um atendimento de 2 horas. E depois de tudo isso que ela me pagou e eu pude sair dali. Se ela já tivesse me pagado antes, eu ia dizer: eu tenho que ir, que eu tenho outro atendimento. Mas como eu tenho que receber o meu real, eu tive que ficar ali. E assim, parecia um atendimento de noiva pra mim. E isso aconteceu umas 3 vezes que ela me chamou. E aí depois disso, quando ela me procurava e eu dizia: eu não faço mais atendimento a domicílio, só faço aqui. Aí ela: por que, mulher? Porque vem atender a domicílio, porque é melhor pra mim. Eu dizia: não tem como mais. E aí ficou por isso mesmo, mas realmente eu tive esse perrengue. Acho que todo mundo tem uma cliente que parece que elas acham caro o valor que você cobra, e aí elas ficam procurando um jeito de fazer valer a pena aquele dinheiro. Então começa a usar você para outros serviços além do que você foi contratado. Eu sinto isso, sabe? Gente, outro fato que já aconteceu comigo, e esse assim, até hoje eu me sinto muito mal quando eu lembro dele. Poucas pessoas sabem, porque eu também não saio falando, né, das clientes dos meus atendimentos, mas essa em específico me magoou muito. Foi um perrengue assim que eu chorei muito no dia. Já passei por vários assim muito chatos, mas esse realmente mexeu comigo, que foi o quê? Uma cliente, que ela é super legal, eu acredito que ela não teve culpa, fez um orçamento comigo e ela me disse: Tiela, será para 4 pessoas, para uma formatura, e perguntaram se você faz teste. Que já vai uma dica para vocês: não façam teste. Teste é só para noiva. E sempre que vocês forem fazer teste, gente, teste de noiva, no caso, prévia, façam só metade de um rosto. Não caia na besteira de fazer uma maquiagem completa, não. É só metade do rosto, para que a cliente possa ver a cobertura
da maquiagem, né? Se não vai ficar muito pesado ou não. Para que ela possa ver o antes e o depois também. E um olho diferente do outro. No caso, 2 opções de olhos para que ela escolha. Eu acho que esse tipo de prévia, cada um tem uma forma de trabalhar, obviamente. Mas eu acho que esse tipo de prévia é mais útil, tanto para você saber o que você vai fazer na cliente, quanto para ela saber o que vai ser feito no dia e ela não te engabelar e etc. Mas enfim, aí ela disse, perguntaram se você faz teste. E como eu tava bem no início, isso foi bem no meu início mesmo. E como eu tava no início e eu não queria perder, eu disse, eu faço. Quanto é? Aí eu disse, eu cobrava R$40, né, como eu já tinha dito, então eu cobrei metade do valor para esse teste. Eu já tinha em mente que seria só metade do rosto, desde o início eu já tinha em mente isso, que teste é teste, né, você vai testar. Aí eu disse, eu vou cobrar metade do preço, então R$20. Ela disse, tá certo, serão 4 pessoas, incluindo eu, e aí o dia da formatura é o dia tal. Mas o horário elas ainda não sabem, só sabem o horário do teste. Beleza, marquei tudo direitinho. E como eu tava bem no meu início, eu ainda não tinha todos os produtos. Eu lembro que eu usava delineador líquido, eu não usava delineador em gel. Então eu fui pro centro e comprei delineador em gel, tudo baratinho, né, obviamente. Mas comprei delineador em gel, comprei mais cílios postiços, tudo pra garantir, né, porque seriam 4 pessoas, mas seriam teste e o dia, né? Então, uns 8 maquiagens, né? Então, comprei tudo a mais com o meu próprio dinheiro, porque eu não cobrava um sinal, né? Não cobrava adiantamento, eu só recebia no momento mesmo do atendimento. E aí chegou esse dia do tal teste. Peguei o Uber, né? Já tava de Uber. O Uber deu R$18, ou seja, já foi o valor de um teste de uma pessoa, né? Que eu cobrei 20 de cada uma. Então já foi R$18, cheguei na casa dela. Quando eu cheguei lá na casa da pessoa... e essa pessoa que fez o orçamento comigo, ela disse que não ia poder ir porque estava com conjuntivite. Então não ia poder participar do teste. Beleza, então menos uma, 3. Quando eu cheguei lá, a dona da casa, né? Tava a dona da casa e a formanda. A dona da casa disse, não, vai ser só eu. As outras 2 decidiram que não vão fazer mais o teste. E eu, tá certo. Tá certo, já tô lá, né? Vai ser só você. E a formanda tava fazendo a sobrancelha com outra profissional. Aí comecei a maquiar. Ela tinha manchas de melasma, umas pequenas manchinhas assim de melasma. E aí, conversando com ela, né, assim como toda maquiadora faz, eu perguntei, você quer que cubra essas manchinhas? E ela disse que queria uma maquiagem super leve, bem natural. E aí eu expliquei, tá, mas pra eu... só lembrando que essas manchas aqui, gente, é rena de sobrancelha, tá? Que eu tava fazendo sobrancelha hoje, tava atendendo. E aí eu falei, tá, mas pra eu cobrir essa manchinha de melasma, não vai ficar uma pele muito fina, né? Porque eu vou precisar de cobertura. Ela, não. Eu quero uma pele bem leve, bem natural. Ok, então eu não fiz uma camada muito fina de base, então acabou que não cobriu as manchas, né? Eu também não tinha conhecimento em colorimetria, não cobriu, ficou aparente. E aí, no meio da maquiagem, a filha dela, a formanda, passou. E aí ela disse, olha filha, o que é que você tá achando? E aí a filha dela foi lá com o dedo e disse, não cobriu aqui, não cobriu. E aí eu fui falar, né? Eu já me senti meio assim, mas aí eu fui falar, disse, não, porque sua mãe disse que queria algo bem natural, e eu expliquei pra ela que pra cobrir isso não ficaria tão natural quanto ela queria, então ela optou por não cobrir. E aí essa moça disse, mas se quisesse tinha coberto. E saiu andando. E eu, what? Eu, ok, beleza, né? O negócio já começou tenso. E aí eu finalizei toda a maquiagem, ela disse que havia gostado, tudo bem e tal. E aí, quando eu terminei a maquiagem, como eu disse a vocês, eu optei fazer metade. Só que ela queria que eu fizesse já a maquiagem só. E aí ela acabou soltando, quando eu já tava no batom, que ela ia pra missa de formatura com essa maquiagem. Então, não era um teste. Ela realmente iria usar a maquiagem. Era um atendimento comum. E eu já comecei a notar que eu tava sendo enganada. Eu tava sendo trollada ali. E eu, então você vai pra missa de formatura. Ela, vou.
E ficou falando que no dia, né, que seria na sexta-feira, se eu não me engano, no dia da formatura em si, ela iria falar comigo sobre horários e tudo. E aí, beleza. E aí terminei o atendimento, ela disse que gostou. Eu falei que ia mudar alguma coisa e tal. Disse que não gostou, e aí ela foi lá no quarto pra me pagar. R$ 20. Eram 4 pessoas, mas aí só ela, no final foi só ela, por R$ 20. E aí ela voltou com um monte de moeda, assim, sabe? Na minha mão. Não desmerecendo por ser moeda ou não, mas tipo, deu a intenção de que já tava, ela já havia combinado isso. De procurar a maquiadora mais barata que ela conseguisse, para só quebrar um galho dela ir, para ela não ir com a cara lavada para missa de formatura. Foi o que deu para entender. E aí eu, beleza. E aí eu já comecei a ficar meio chateada, sabe? Quando ela veio com aquelas moedas na mão e tal. E aí eu peguei aquele monte de moedinha, sabe? Na mão e coloquei no bolso e fui embora, me despedi dela. E aí, gente, lembra que eu disse a vocês? Eu tinha pago R$ 200 no Uber na ida. E voltei só com R$ 20 de moeda pra casa. E aí eu pensei, eu já tô no prejuízo, porque eu vim por R$ 20 e vou embora, tipo, prejuízo total. Posso nem dizer que eu maquiei ela de graça, eu praticamente paguei pra maquiar ela e pra passar a raiva. E aí o que eu fiz? Eu fui a pé. Eu já tinha noção mais ou menos, não era um bairro muito longe da minha casa. E aí eu fui andando a pé e eu fiquei na parada. Gente, eu fico até meio mal falando pra vocês, né, meio emocionada. Eu fiquei 2 horas e pouco na parada. E eu comecei a chorar. Já tava de noite, já tava escurecendo. Eu comecei a ficar com muito medo. Porque, além de ser perigoso eu estar sozinha, eu tava sozinha, não havia ninguém comigo. Assim, pessoas, né? Além de eu estar sozinha lá, ainda corri o risco de me assaltarem e levar minha maleta. Porque os produtos, por mais que eram produtos baratinhos, se você soma tudo ali, é um bom dinheiro, né, minha gente? E eu comecei a chorar. Não digo de desespero, mas de decepção, porque eu achava que iam ser 4 pessoas, tirei do meu bolso para comprar produtos para poder atender com qualidade essas 4 pessoas, e aí passaram a perna em mim, sabe? Fizeram de má fé, foi tudo o que eu senti, fizeram de propósito, com a má intenção mesmo de me prejudicar, de me dar escalote. E aí o ônibus apareceu, eu entrei, desci, né, depois e vim andando pra casa. E, gente, eu fiquei muito mal, muito mal. Mas não termina aí. No dia da formatura, gente, acho que elas botaram um olho gordo tão grande em mim que eu adoeci nesse dia. Eu não sei o que eu tive, mas eu tava muito enjoada e eu não conseguia comer nada. Eu só conseguia tomar líquido, eu não conseguia comer nada. Passei muito mal nesse dia, mas mesmo assim, a minha mãe até ficou brigando comigo. Você vai querer maquiar doente, mas sei lá, eu sou muito ética com o meu trabalho. E aí, como disseram que seria o dia, mesmo assim me passando a perna, fui entrar em contato com a pessoa que marcou o orçamento comigo. E ela disse, vou te dar o contato, que eu ainda tô com a conjuntivite, vou te dar aqui o contato da formanda e você fala com ela. Ok, entrei em contato com a formanda, aquela que meteu o pau no meu trabalho. Eu falei pra ela, olha, eu quero confirmar se vai dar certo hoje. Ela disse, eu vou só falar com a minha mãe e te confirmo o horário. Gente, até hoje. Nunca mais ela apareceu. E eu, ok, tudo bem, já. Hoje em dia, gente, eu vejo que certos tipos de cliente, você tem que agradecer quando ela não marca. Porque no final, você pode até receber o dinheiro, mas você recebeu aquele dinheiro de um jeito tão sofrido que é melhor você nem ter recebido, que é melhor você nem ter atendido aquela cliente, você deixá-la pra lá e ter a sua paz, do que você receber, mas no final você tá tão exausta psicologicamente. Acho que 2 dias depois, eu comecei a ficar curiosa. E aí eu comecei a stalkear. Como eu já conheci a pessoa que fez o orçamento, né, pra mim, eu fui stalkear e eu achei essas pessoas. Gente, no dia da formatura, elas se maquiaram, a mãe e a filha,
com o maquiador mais famoso daqui de Natal, o mais caro e o mais conhecido daqui de Natal. Fizeram cabelo e maquiagem com ele. Então eu fiquei pensando assim, elas realmente agiram de má fé comigo. Não foi porque não tinham condições de pagar, não foi por outro motivo assim, foi porque realmente não quiseram me valorizar e quiseram passar a perna em mim. Porque no dia da formatura, elas investiram e se maquiaram com o maquiador mais caro. E no dia que tinham que ser honestas, eu tava cobrando um absurdo de barato. Era ridículo o meu preço e mesmo assim quiseram passar a perna em mim. Falaram que ia ser 4 pessoas para que eu desse desconto, cobrasse mais barato. Falaram que queriam um teste para que eu cobrasse mais barato ainda. E mesmo assim ainda me desrespeitaram, né? Eu posso dizer assim, que foi realmente a falta de desrespeito comigo. Eu fiquei muito mal e até hoje eu fico mal. Hoje em dia eu já falo mais de boa, mas antes era muito chato pra mim falar sobre isso, porque realmente me fez muito mal. Tava me lembrando agora de um atendimento que dessa vez não foi de maquiagem, foi de penteado. E foi o meu primeiro, foi o meu primeiro atendimento de penteado. Eu comecei a fazer penteado, acho que 2, 3 anos depois que eu comecei a maquiar. Essa cliente pediu uma trança cascata, sabe? Algo bem simples e tal. E fui a domicílio, como sempre, como falo pra vocês. É sempre a domicílio essas coisas. E, gente, uma coisa que já vai uma dica pra vocês. Sempre que vocês pedirem um endereço, peçam o bairro também, tá? Porque aqui já aconteceu umas 3 vezes comigo. Tanto essa vez, nesse atendimento, e outras vezes, quando eu tive outros compromissos. De eu colocar o endereço e ser 2 bairros com o mesmo endereço, e eu acabava indo parar no bairro errado. Então, com essa cliente, né, voltando ao assunto, ela me deu o endereço e não me deu o bairro. E aí, eu fui parar em outro lugar. E a sorte que eu já estava preparada, já estava com a internet, fui falar com ela, eu disse, moça, eu já estou aqui fora. Já estou aqui, Eu não saio do Uber enquanto eu não ter certeza de que é o lugar. E ela disse, eu não estou te vendo. Eu já estou aqui na rua, não estou te vendo. E aí chegamos à conclusão aí, ela de que era outro bairro. Então, entrei de volta no Uber, ele me deixou no outro bairro, né? Teve essa gentileza, porque ele não tem culpa, né? Então já começou a dar prejuízo aí, né? Porque vai contando o valor. Ok, cheguei lá, fiz. E sempre quando a gente vai fazer penteado, né? Pra quem não sabe, a gente tem que preparar o cabelo, que é escovar, fazer o babyliss e tudo. Pra aí você montar o penteado, pra aí você limpar o penteado, que limpar seria diminuir esses frios, sabe? Porque quando a gente escova, a gente quer que o cabelo fique poroso, que é pra ele segurar, criar estrutura pro penteado. Então sempre vai ficar fiozinhos arrepiados assim. E aí quando você termina o penteado, que você vem com um spray pra limpar e descer esses cabelinhos, né? Beleza, pra quem não sabe, só pra dar um resumo. E aí eu preparei o cabelo dela e comecei a fazer o penteado. E ela ficava o tempo todo se olhando no espelho do celular, assim, e dizendo que não estava gostando. E ela ia se maquiar com outra pessoa, que morava em frente, assim, acho que era uma vizinha, né? E aí ela foi se maquiar com essa outra pessoa, preparei o cabelo dela. Eu disse, enquanto eu preparo o cabelo dessa outra, né? Acho que era a irmã dela, não me lembro mais. Você vai se maquiando. E aí foi dito e feito. Só que aí eu terminei o cabelo da prima dela, irmã. E aí ela tinha que vir. E aí a mãe dela foi lá chamar ela. E ela já veio irritada, porque teve que parar a maquiagem no meio e tal. Ok, né? E aí eu fiz. E ela começou a criticar. Falar que tava arrepiado, que não era assim que ela pensava que ia ficar. E eu falei, calma, eu ainda vou limpar, eu ainda tô fazendo penteado. Tava fazendo a trança e ela incomodada com aqui na frente, né? E ela disse, eu não quero mais. Pode desmanchar o penteado. E eu, tá certo. Aí ela disse, você só faz um babyliss e pronto. Não quero mais o penteado. Eu disse, tá bom. E aí eu comecei a fazer o babyliss. E eu já comecei a ficar triste, sabe? Eu disse, caramba, é a primeira vez que uma pessoa rejeita o meu trabalho. Eu nem cheguei a terminar e ela já tá rejeitando, já tá querendo. Eu comecei a ficar triste, mas fiz o meu trabalho. E aí, enquanto a mãe dela tava me pagando, ela foi pro quarto. E aí ela voltou com essa parte da frente assim, que ela passou chapinha. E ela disse, olha só como tá bem melhor. Sabe? E aí, sabe, foi uma provocação. E eu, realmente.
E aí chamei o Uber, gente, quando eu entrei nesse Uber, eu desabei. Eu realmente chorei, me controlando, né, para não assustar o motorista. Mas eu desabei, eu chorei muito. Porque como era o meu primeiro trabalho e eu ainda estava um pouco insegura com o penteado, né, com trabalhar com penteados, ter esse feedback assim já de cara no primeiro atendimento que não gostou, que quer tirar, que o jeito que ela fez está muito melhor do que o jeito que eu tinha, que eu tava deixando. Então eu chorei muito, fiquei muito mal. Então realmente me pegou esse atendimento aí. Gente, outro atendimento que eu tava lembrando aqui, né, outro perrengue, que foi também quando eu decidi que acho que já vai uma dica para vocês. Para quem quer atender a domicílio, estabeleça a região que você vai atender, tá? Não queira... É sempre assim, aquela velha frase, né? Quem quer abraçar o mundo, quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Hoje em dia, eu tô parando mais com os meus atendimentos a domicílio, mas eu já tinha estabelecido há um tempo atender só na zona norte, que é onde eu moro. Então, estabeleça. E nessa época, eu queria atender o máximo de reuniões que eu conseguisse, porque eu tava atrás de clientes, né? E aí eu atendi uma pessoa que era na Zona Oeste, acho que é Zona Oeste, não tô muito ligada, mas era bem longe. E aí peguei o Uber pra lá, atendi ela, e ela me disse, né? Isso não foi bem um perrengue, mas só pra dar o contexto pra vocês entenderem depois. E ela me disse, eu tô com a sobrancelha sem fazer. E eu disse, eu tiro uns pelinhos pra não coisar a maquiagem. Porque a gente pensa que é só um pelinho ou outro, né? Quando a gente fala assim, gente, quando eu cheguei lá, ela tava praticamente com a sobrancelha sem formato nenhum, muito cheia. E eu não era design de sobrancelhas naquela época. Então eu tive que tirar bastante, eu praticamente fiz a sobrancelha dela, né? Enfim, aí fiz a maquiagem, ela gostou, foi tudo uma maravilha. Quando foi, eu não sei se foi um mês depois ou 20 dias depois, eu não me lembro, ela entrou em contato comigo de novo. Aí ela disse, só que dessa vez não vai ser na minha casa, vai ser numa granja, porque vai ser o aniversário da minha filha. E eu, ok, ela me deu o endereço. Peguei o Uber e fui pra lá, mas lá não era exatamente o endereço dessa granja, seria um ponto de encontro. E aí eu fiquei lá com o Uber esperando ela aparecer. Era numa avenida, assim, bem movimentada. Fiquei esperando ela aparecer com o marido dela pra gente ir ao atendimento. Então, e eu tinha outro atendimento depois dela. Em outro lugar, longe também. Por isso que eu falo. Escolham lugares, escolham uma região só. A sorte é que o motorista não se zangou, não cobrou a mais. Acho que ela demorou uns 10 minutos por aí. Acho que ele teve pena de mim, né? Me deixar ali abandonada sozinha, ficou meio desconfiado. Então ficou comigo ali. E aí ela chegou com o marido dela, e aí entrei no carro, que também foi bem perigoso, né, da minha parte. Entrei no carro deles e me levaram para essa tal granja. Quando comecei a maquiar, a filha dela não estava deixando ela quieta, bebê, né, coisa assim, menino pequeno. Eu entendo que eu também tenho um, né, tenho um filho, eu sei como é. E eu vi que a sobrancelha dela tava cheia de novo. E aí eu pensei, se ela pensa que eu vou tirar, eu não vou tirar dessa vez. Não vou tirar. E aí eu não tirei, fiz a maquiagem do jeito que ela queria coisa forte, tal. E aí, gente, eu não me lembro como é que eu fui embora dali. Acho que Sim, lembrei. Eu peguei o número desse mesmo Uber, porque eu sabia que eu não ia conseguir chamar Uber pra essa tal granja. Porque era muito pra dentro, assim, não tinha um endereço específico, né? Era numa estrada de terra. E aí eu peguei o número dele pra ligar pra ele me buscar. Isso foi exatamente. E aí ele foi me buscar pra me levar pro outro endereço da outra cliente. Que eu cheguei lá atrasada, acho que eu cheguei 20 minutos atrasada. E aí é um prejuízo, porque eu somo o valor da minha casa pra casa da pessoa. Só que dessa vez eu tava de uma casa pra outra. Então alterou o valor do Uber, então já me deu um prejuízo daí, né? E aí cheguei na casa dessa outra cliente, e aí fiz a maquiagem, o cunhado dela quis que eu cobrisse algumas imperfeições dele, então meio que valeu, né? Já foi um extra. E aí fui pra casa, eu cheguei em casa tão cansada, gente, porque realmente isso aí esgota a gente, tanto fisicamente quanto mental, esgota mesmo a pessoa, porque eu sou a profissional, então assim...
o meu trabalho com aquela cliente, eu prejudiquei a segunda cliente por causa da primeira, que não me avisou, que... Não sei, a primeira... Eu não vou julgar, dizer que a primeira foi ruim comigo, não, mas... Dificultou o meu trabalho ser um lugar tão longe e tal. Tudo bem que foi eu que aceitei, mas... Sabe? Não é isso, gente. Eu não tenho muitos perrengues, como eu disse, apesar de eu estar há anos, né, nisso... Eu não diria que eu tenho muitos perrengues, não. Tenho uma besteirinha, outra, uma curiosidade e tal, mas assim, de perrengues que me marcaram foram esses. Mas todo mundo passa por isso. Vocês podem perceber, se vocês analisarem cada história que eu contei aqui, cada situação dessa que eu passei foi uma experiência que eu levei pra mim. Então, agora eu já sei que eu não devo marcar atendimentos muito longe, que eu não devo mais fazer testes, porque esse negócio de fazer teste só em noiva, que eu não devo ir de ônibus, que é melhor confiar no Uber. Então tudo isso foi me dando experiências. Então, se acontece com vocês, não... É triste, é chato, eu sei, mas não desanimem, leve isso como experiência, que aí da próxima vez você já vai saber o que te espera, o que você pode esperar e como você pode reagir caso isso aconteça de novo. Então, é isso. Já me aprontei aqui. Vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que maquiagem pra mim é algo bem básico. Quando eu vou sair, eu não faço muito teretetê, não. É só aqui no canal mesmo. Então é isso. Já coloca aqui nos comentários o que é que vocês acharam desses perrengues. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Se gostou, já deixa o seu like. Já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Já tem playlist sobre dicas, né, da profissão maquiador, onde eu converso assim, faço esse bate-papo com vocês de Maquia e Fala. Já vou deixar aqui. E é isso. Um beijo.